Então, bora lá, né? Para nossa primeira aula aqui, vai ser uma pequena introdução em relação ao estudo da célula. Nós temos que estudar a célula em suas partes e cada parte aprofunda, né? Porque existe a composição química, existe sua função e o que acontece. Aqui, como eu falei para vocês, é uma oficina, então em outros vídeos eu posso aprofundar alguns tópicos que eu vou citar aqui, tá bom? Fazer umas aulas mais específicas. Aqui é mais para fazer uma introdução, digamos assim, que como essa célula tão pequena, tão microscópica, ela é tão grande, tá ok? Então, bora lá. Então, início de tudo, né? A biologia, ela vai ser a ciência que estuda a vida, tudo que envolve a vida, a sua manutenção, o seu desenvolvimento, crescimento, ambiente, tudo que contribui e que também influencia na manutenção dessa vida, certo? Então, dentro da biologia nós temos essas áreas, que quando é ensino médio, é dividido nas 3 séries do ensino médio, sendo que hoje em dia, segundo o INEP, não é o INEP, é o MEC, né, o Ministério da Educação, dividiu o ensino médio nas 2 primeiras séries, primeira e segunda série, e a terceira série é uma revisão de tudo que foi estudado nas séries anteriores. Então, eu tenho aqui, dentro do ensino médio, eu estudo anatomia, a biologia celular, a bioquímica, botânica, ecologia, embriologia, evolução, fisiologia genética, histologia, microbiologia e a zoologia. Claro que nos outros vídeos eu posso estar falando de cada área dessa, né, com videoaulas, e cada uma tem as suas particularidades, as suas especificidades. Então, são vídeos para os próximos dias aí. Então, sobre a biologia celular, que é que eu vou começar aqui, fazendo uma introdução, ela vai estudar a célula, os componentes celulares, as estruturas, né, as reações químicas que acontecem dentro dessa fábrica, né, de ser vivo. Então, como eu falei para vocês, aqui vai ser algo muito por cima, uma introdução, e é muito importante. Não importa se eu sou do ensino médio, não importa se eu estou na faculdade, no mestrado, doutorado. É a base de tudo, tá? Na área da saúde, para quem vai para a universidade, quem já está na universidade, ela é muito importante, é uma disciplina comum a aos cursos da saúde, porque todos os seres vivos são feitos de célula, né? Graças a esse senhor aqui, o Robert Hooke, ele pegou um tecido vegetal, como você está vendo aí ao lado da foto dele, e construiu um microscópio, como você está vendo aí, e conseguiu enxergar que no tecido vegetal são feitos de estruturas, né, que lembrava para ele uma célula. Então, ele definiu o nome de célula, né, como está aí. Então, Robert Hooke, ele verificou essa imagem que você está vendo aí, foi o que ele conseguiu enxergar, né, através daquele microscópio, né, bem primitivo para a época, já que a tecnologia ainda não estava tão avançada assim. Esse microscópio, por mais que ele seja antigo, ele é tecnológico, certo? Para aquela época, sim. Então, a teoria celular, eu tenho que saber o óbvio, né? Que todos os seres vivos eram e são compostos por célula, né? Isso aí quem confirmou através do estudo do Robert Hooke foi o botânico Matthias Sheldon e o zoólogo Theodor Schall, né? Que eles foram também fazer seus estudos e concluíram que todo ser vivo é feito de célula, né? Seja os animais, seja os vegetais. Então, criou-se a teoria celular. Para a contribuição dessa teoria, né, alguns anos mais à frente, o Rudolf Virchow, ele publicou um trabalho que ele afirmava que todas as células se originavam de outras que já existiam, que é o que nós conhecemos como divisão celular hoje em dia, né? E o Walter Fleming, ele observou o processo dessa divisão e conseguiu provar
que como a multiplicação das células ocorria. Então, o que nós sabemos hoje de mitose e meiose foi graças a esses dois senhores aí. Então, uma conclusão, o que eu tenho que saber, os 3 principais pontos importantes quando se fala de teoria celular. Que todos os organismos vivos são formados por uma ou várias células, tanto que nós sabemos que existem os seres unicelulares que nós trabalhamos e estudamos dentro da microbiologia, porque eu tenho bactéria, fungos e protozoários. As células são unidades funcionais dos seres vivos, ou seja, se nós estamos vivos é porque nossas células estão funcionando, elas estão executando diversas, inúmeras funções para que nosso organismo viva, né? E uma célula somente se origina de outra já existente. Nós temos 2 tipos de célula. A célula animal, eucarionte, representada aí do teu lado esquerdo. E para o lado direito, nós temos uma bactéria, representando aí as células procariontes, as primeiras células em que elas não têm núcleo. Né? Isso aí a gente pode estar estudando mais lá na frente. Então, essa é uma característica simples e que você precisa saber. Todas as bactérias, elas vão ser representadas, elas vão ser formadas pelas células procariontes, em que a característica principal é que o núcleo ele não está envolvido por uma membrana, ele está todo misturado no citoplasma. Já a célula animal, a célula eucarionte e a célula vegetal, elas já possuem um núcleo que vai envolver esse material genético. Outras organelas surgem, né? Que isso a gente pode estar vendo numa aula só de citoplasma, falando de origem e tudo mais, tá ok? Então, só tem 2 tipos de células até o presente momento, tá ok? Eucarionte e procarionte. Os organismos unicelulares, né? Representados aí pela bactéria, pela alga unicelular, protozoários e os fungos, que eu tenho aí leveduras como exemplo. Já no organismo pluricelulares são aqueles que eu consigo enxergar sem auxílio de um microscópio. Ah, mas eu estou vendo uma formiguinha pequitita, quase que eu não vejo só chegando perto. Você está enxergando? É pluricelular, tá bom? Unicelular são aqueles que eu não consigo ver, em hipótese alguma, a olho nu. Eu preciso do microscópio, seja ele um microscópio simples, seja ele eletrônico, seja ele óptico, tá ok? As células, elas apresentam formas diferentes por causa da sua função que ela vai exercer no organismo. Então, você tem aí a hemácia, que ela carrega os gases, né, para fazer o transporte do oxigênio em gás carbônico, então ela é mais côncava, ela é sem núcleo, a gente pode estar falando isso em tecido conjuntivo, né? Por falar nisso, qual é o teu assunto mais, digamos assim, que tu sente uma dificuldade maior de biologia, mesmo que você goste de biologia, você que está no ensino médio, você que está na universidade, qual é aquele assunto da biologia que você tem mais dificuldade e por quê? Deixa aí nos comentários que eu posso estar te ajudando, né, fazendo um vídeo desse assunto. E dependendo da tua dificuldade, não, eu até gosto de tecido conjuntivo quando fala de sangue, mas eu não entendo, sei lá, me diz aí, tá? Deixa teu comentário aí para que eu possa fazer os vídeos voltado para vocês, meu público, né? Então te inscreve no canal, compartilha aí com a galera que tu conhece, com teus amigos, com alguém que também esteja estudando, nível superior, nível médio, tá bom? Ajuda aí, que eu tô muito feliz de estar retomando pro canal, com o intuito muito de ajudar quem eu puder, tá bom? Então me ajude a ajudar. Então eu tenho as hemácias com essa função, eu tenho fibroblastos, células do rim, neurônio, célula muscular lisa, célula hepática e o espermatozoide. Você olha que elas são diferentes entre si, mas elas têm membrana, citoplasma, organelas, porque são células animais, e núcleo, né, que é o material genético envolvido ali pela membrana carioteca. Mas elas são diferentes por causa das suas funções. Isso aí, de acordo com a gente for vendo nas outras aulas, em relação à fisiologia, você vai entender melhor. Mas entenda que as células, elas são diferentes por causa das suas funções que elas vão exercer. Isso aqui é muito interessante porque é algo muito básico, né? Pode achar simples, mas é muito eficaz, é muito importante eu saber essa diferença da célula procarionte, da célula eucarionte. E essas células eucariontes que se dividem em células animais e células vegetais, elas também apresentam pequenas diferenças entre elas.
né? Então, esses quadros aí, ele é bom, né? Você pode tirar um print ou você pode fazer, né, num papel que quanto mais você treinar, fixa. Então, a cariomembrana, que nada mais é conhecida como núcleo, né? Ela é presente nas eucariontes e ausente nas procariontes. As organelas, elas são ausentes, né, nas procariontes e presentes nas eucariontes, tanto animal quanto vegetal. A mitose e a meiose, elas são ausentes nas procariontes, né, e são presentes nas eucariontes, salvo que a mitose, eu posso dizer que ela está presente nas procariontes por causa da divisão celular, que acontece com as bactérias, por exemplo, tá bom? Na hora da reprodução, uma reprodução assexuada, é por mitose. Quando chegar lá em mitose ou então em reino monera, reprodução de bactérias, eu posso falar mais sobre isso e devo falar para poder aprofundar. E o genoma, que nada mais é do que o DNA dos seres vivos, nas procariontes, esse DNA ele está de forma circular, certo? Que já nas eucariontes, o nosso material genético ele é linear, tudo bem? Então, nas células animais e vegetais ali, que são células eucariontes, os centríolos está presente nas células animais, mas está ausente nas vegetais, certo? O cloroplasto, vacúolo e parede celular, ela é uma característica exclusiva das células vegetais. Então, elas não vão estar presentes nas células animais. Para você que está no ensino médio e que vai fazer vestibular, o Enem, você vai fazer algum tipo de prova para ingressar na universidade, isso é uma questão pertinente. Todo ano cai alguma coisa em relação a esses dois quadros aí que eu estou te mostrando. Pode parecer bobeira, né? Ah, não, Ananda, eu quero estudar uma coisa mais aprofundada. Mas não esquece que todas as provas para ingressar numa universidade, para quem está no nível superior e quer fazer um concurso, né, dentro da sua área, isso é uma questão que pode cair lá naquelas questões fáceis, porque elas são feitas de questões fáceis, médio e difícil. Toda prova, todo teste, até na sua escola mesmo, para quem está no ensino médio aí, na faculdade, até quando o professor vai te passar uma prova, são 10 questões, 2 são fáceis. E pode ser uma pergunta dessa, né? Então, você tem que dar importância a tudo isso aí, tá ok? Para te mostrar, né, a gente vai estudar isso separadamente, mais aprofundado, a questão das células eucariontes animal na tua esquerda e a célula vegetal na tua direita. Você pode observar que muitas estruturas são incomuns, salvo aquelas que eu falei, do cloroplasto, da parede celular e do vacúolo, que é exclusivamente vegetal, e os centríolos não está presente na célula vegetal e sim na célula animal. Tu sabes que o centríolo ele é responsável pela divisão celular, mas a célula vegetal se divide? Divide. Mas aí quando chegar em divisão celular, dá para falar como ocorre essa divisão da célula vegetal, tá bom? E os vírus, né, eles estão presentes aí porque não são considerados pela ciência, apesar de que terem alguns cientistas que concordam que ele é um ser vivo, porque ele se reproduz, ele tem material genético e é isso que faz ele ter essa semelhança, mas de fato, como a constituição dele, a estrutura dele não é de uma célula que nós conhecemos, ele é apenas envolvido por uma cápsula, então ele não está classificado como um ser vivo, pertencente, né, aos seres vivos. Mas ele precisa de todos os seres vivos para manter a sua existência. Então, por isso que nós temos vírus que parasitam célula animal, célula vegetal, bactéria, fungo e protozoário, né? Esse vírus ele é formado por um capsídeo, que é essa cápsula, né, cinza que vocês estão vendo aí, onde vai estar protegendo, guardando o material genético. Claro que também isso fica para uma próxima aula, exclusivamente de vírus, porque eu tenho vírus que são feitos de material genético, só DNA, né, que é o nosso material genético. Tem vírus que são feitos apenas por RNA, aí eu tenho os retrovírus, que é o caso do HIV, e eu também tenho vírus que são feitos de DNA e RNA. Eu tenho vírus que têm capsídeo, mas que eles têm envelopes também. Atualmente nós estamos passando por uma situação de pandemia por causa do coronavírus. Ele é um vírus denominado envelopado, porque além do capsídeo, em volta desse capsídeo tem um envelope de gordura,
ok? Mas isso são cenas para os próximos capítulos aí. Enquanto isso, vai deixando o teu comentário do que você quer ver aqui nesse canal. Eu sei que tem outros canais aí no YouTube de ótimos professores, né? Então, mas o que você gostaria de ver aqui? De repente, uma forma diferente né? A explicação de cada um é bem particular, é uma identidade, e de repente posso estar te ajudando aí, tá bom? Estrutura das células, nós sabemos que as células são feitas de membrana, citoplasma e núcleo. Então, a membrana, ela tem a função de delimitar o espaço, né? E também ela tem uma membrana interna nas eucariontes que vai envolver o material genético, que nós chamamos de carioteca ou cariomembrana. Além disso, existem umas organelas que elas são feitas, né? Sua estrutura é membranosa. E então, a gente vai estar estudando isso aí numa aula à parte só de membrana. Além disso, a membrana dos animais, como eu estou te mostrando aí agora, ela tem algumas estruturas específicas que eu só vou encontrar em células animais, como as glicoproteínas, né? As glicoproteínas e os glicolipídios aí. Então, isso aí fica para cenas nos próximos capítulos. Toda membrana é feita de fosfolipídio, tá aí uma estrutura, né? Ao lado esquerdo aí tu tem a estrutura química dela e no lado direito tu tem a estrutura física de como ela se comporta. É uma coisa que você tem que lembrar da característica desse fosfolipídio, que lá na cabeça dele, onde está azul, ele é polar e onde está amarelo, ele é apolar. E que nessa parte polar ela é constituída de fosfato e glicerol. Tá? Que aí eu tenho gordura. E na bioquímica a gente estuda lipídios e estuda, né, o fosfolipídio, que é um tipo de gordura que vai formar a membrana plasmática. E a parte de baixo é um ácido graxo. Isso é interessante porque faz com que o fosfolipídio apresente comportamento como você está vendo na imagem na direita. Né? Você vê a parte amarela todas juntinhas, só que tem uma diferença ali, né, em relação à cabeça, né, a parte que está branca, que elas estão invertidas. Por quê? Porque o fosfolipídio ele tem a parte da cabeça que é hidrofílica e a cauda que é hidrofóbica. Isso faz com que essa estrutura seja chamada de anfipática ou anfilílica. Ananda, tá vendo? É isso que complica. A biologia é tão bonita, mas se não fosse esses nomes, você tem que estar conhecendo aí o significado do nome, a nomenclatura. Quando você estiver estudando, você tem que partir para o dicionário, né? Então, olha, cabeça hidrofílica. Hidro vem de água. Fílica, se você procurar no dicionário que significa fílica, significa amizade, significa afinidade. Então, essa parte do fosfolipídio, ele vai estar voltado para onde tem água. Ele vai ficar lá com a água. Né? Ele tem afinidade, porque é uma estrutura polar e a água ela é polar. Então, tem que lembrar um pouco da aula de química sobre substâncias polares e apolares. Fica a dica aí do que você tem que estudar paralelo com biologia, tá? Dentro de química aí. A cauda é hidrofóbica, porque fóbica vem de fobia, aversão. Então, essa parte ela tem aversão à água, ela se repele da água, tá bom? E o que seria anfipática, né? Esse nome aí é porque anfi é duplo, né? Então, ela tem uma estrutura dupla, né? Em que uma parte fica com a água e a outra com gordura. Por que o sapo ele é chamado de anfíbio? Porque anfi é dupla e bio é vida. Então, ele tem uma vida dupla. Uma parte da vida dele é na água, outra parte, que é a fase adulta, é na terra. Entendeu agora? Esse fosfolipídio ele faz movimentos. Esses movimentos, eles contribuem para deslocamento das proteínas que estão nas membranas e isso auxilia também na entrada e na saída de substâncias da célula. Então, quais são os movimentos dos fosfolipídios? Isso aí pode ser uma boa pergunta, seja para o ensino médio ou para quem está fazendo faculdade, tá? Então, eu tenho 4 movimentos. O de difusão lateral, que né, eles se locomovem pelas laterais, o de rotação, como o nome já diz, porque ele já roda, o flip-flop, que é quando é o movimento mais raro de acontecer, mas que eles podem trocar de lugar, o de cima vai para baixo, o de baixo vai para cima, e o de flexão aí,
em que ele fica se movimentando, ele não sai do lugar, mas ele faz esses movimentos aí, tá? Meio que de vai e vem, eu acredito, tá bom? E esses movimentos, seja todos eles acontecerem ao mesmo tempo, ou então um ou outro, faz com que essas proteínas que vocês estão enxergando aí, elas possam se locomover, tá bom? E isso contribui muito para a dinâmica, para o funcionamento da célula, é importante. Então, você vê que aqui embaixo tem os tipos de proteínas que estão na membrana. Você aprende que a membrana ela é feita de lipídio e de proteína. Qual é o lipídio? O fosfolipídio. E a proteína? Eu tenho essas proteínas aqui embaixo. As transportadoras, que transportam substâncias para dentro e para fora da célula. Isso aí a gente estuda em transporte de membrana. Né? Proteínas de adesão, que ajudam a aderir à estrutura da membrana celular. Os receptores, que fazem reconhecimento de células. E no caso o vírus, ele consegue se adequar a essas proteínas receptoras, o que ajuda a fixar na membrana da célula para ele poder jogar o material genético dele dentro do citoplasma e assim conseguir a reprodução, tá? E as enzimas que vão estar ajudando aí na reação química, né, das substâncias. Assim como eu tenho também as proteínas que estão na membrana celular e elas vão dar diferença nessa célula do sangue, por exemplo, tá bom? Isso quando a gente vê lá em sistema BO dá para aprofundar um pouco mais, mas aqui eu quero só apenas te fazer uma introdução que essas proteínas que estão nas membranas, elas são também que dá a tipagem sanguínea, o tipo O, o tipo A, o tipo B e o tipo AB, né? Elas que são responsáveis por dar a tipagem sanguínea. E o transporte da membrana, né, acontece através da transferência aí de solutos, né? O que são solutos? São as partes sólidas, digamos assim. Aí ele está dando exemplo do açúcar, o sal, pode ser vitaminas e aminoácidos. E o solvente, que na maior parte do tempo sempre vai ser a água. Mas também eu tenho álcool, éster, que eles são solventes no caso das gorduras. Mas são cenas para os próximos capítulos, tá ok? Dependendo dessa quantidade, né, de soluto, a solução aí dentro da célula ou fora da célula, ela pode ser isotônico. O iso é igual, né? A tonicidade ali está igual, está equilibrada. Mas se fora da célula ou dentro da célula tiver pouco concentrado, isso significa que ela está hipotônica. A mesma coisa se for o contrário, se tiver hipertônica dentro da célula ou fora dela, a solução, né, de muita concentração, ela é chamada de hipertônico. Isso aí é o assunto de osmose, tá? Que é um transporte passivo e que não gasta energia e é um transporte de líquido. Também fica para uma próxima aula para aprofundar isso aí. Mas pelo menos o conceito, a parte, né, mais você já pegou aí, tá ok? Aí eu te falei de transporte passivo e ativo. O transporte passivo, a célula não vai gastar energia. As substâncias vão estar passando pela membrana sem a célula fazer nenhum tipo de esforço, ela não gasta energia. Já o transporte ativo, a célula precisa gastar energia, porque normalmente essa concentração ela é contra o gradiente, ou seja, ela tem menos para onde tem mais. Então, eu preciso desse equilíbrio, como é o caso da bomba de sódio e potássio. Também fica para uma próxima aula para a gente poder aprofundar sobre transporte ativo, que está muito relacionado com a formação de sinapses dos neurônios, tá ok? É um exemplo aí. E as células, elas têm sinalização, né, para que elas possam estar respondendo aí aos estímulos do nosso corpo. A sinalização autócrina, né, auto é da própria célula, é uma sinalização que ela mesma faz, no caso aí, como alguns fatores de crescimento. Já as sinalizações parácrinas são células que vão agir em múltiplas células-alvos, não tem uma única exclusivamente, que é o caso do neurônio, né? O neurônio tem os neurotransmissores e eles também se comunicam entre os neurônios próximos ali. Já a sinalização celular endócrina, ela está muito relacionada com os hormônios que vão sinalizar o que está acontecendo no nosso corpo, ou o que é necessário acontecer,
ou parar de acontecer, né, certo? Quando a mulher ela vai menstruar, esses hormônios, eles vão sinalizando ali, né, o ovário para produzir estrógeno ou progesterona, dependendo do ciclo em que essa mulher se encontre, ou para ela ovular, liberar o óvulo, ou para ela menstruar. Isso é uma sinalização celular endócrina. As moléculas sinalizadoras que liberam são classificadas em duas categorias. Eu tenho as hidrossolúveis, solúveis em água, como o hormônio a insulina e o neurotransmissor adrenalina, são exemplos disso. E eu tenho as lipossolúveis, as que são solúveis em gordura, como o caso dos hormônios sexuais, testosterona, progesterona, estrógeno e hormônios da tireoide, como o T3 e o T4, tá ok? Além disso, a membrana ela tem outras funções além do transporte. Ela tem a função, né, de juntar, né, vedar os espaços entre células de forma a impedir passagem de moléculas, mas ela também tem a função de aderir uma à outra, mas também tem a função de comunicar, né, que serve à permissão de comunicação entre as células. Isso também é uma especialidade da membrana, além do transporte que eu comentei anteriormente, do passivo e do ativo. Estrutura do citoplasma. O citoplasma é aquela parte intermediária da célula, seja procarionte ou eucarionte. Também ela é chamada, né, ela tem a substância ali, parece uma gelatina, parece um gel de cabelo, que é chamado de aloplasma ou citoplasma fundamental. Essa citoplasma, tá vendo que tem as organelas presentes aí? Esse aloplasma, ele faz movimentos circulares, chamado de ciclose. Isso faz com que as substâncias que entram e que estão saindo da célula, elas tenham esse movimento e elas consigam sair ou consigam entrar. E as organelas, como elas são fixas, elas precisam de algumas substâncias que estão dentro do citoplasma, então esse movimento de ciclose também movimenta algumas organelas, o que contribui para ela exercer sua função. Porque já pensou se ficasse parado ali, igual gesso? A substância que a mitocôndria precisa é a glicose e oxigênio. Está lá do outro lado da célula. Como é que ela ia ficar realizando, né? E eu tenho aqui no citoplasma essas organelas presentes nas células eucariontes, animais e vegetais. Tanto nucleolo, núcleo celular, ribossomos, vesículas, retículo endoplasmático liso e rugoso, complexo de Golgi, os microtúbulos, os retículos endoplasmáticos, que eu já citei, mitocôndrias, vacúolo, citoplasma, lisossomos e centríolos. São organelas que eu encontro nas células vegetais e algumas, né, no caso do vacúolo aí, e cloroplasto, e fora isso eu encontro todas as outras na célula vegetal. A gente vai ver isso quando for estudar citoplasma, que aí fica uma aula um pouco mais específica só para isso, porque vocês estão vendo aí, é muita coisa. E o núcleo? O núcleo é